Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje o assunto é muito especial. Gostaria de falar sobre Jesus e a pregação. Quero mostrar para vocês que Jesus tinha em alta conta o ministério da palavra. E para nos guiar, eu gostaria de ler Marcos, capítulo 1, lerei 3 versos. Versos 21, 22 e 38, que dizem: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Agora o verso 38. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Amém. Jesus foi um pregador da palavra. Olha que coisa bonita de perceber. O Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, teve um ministério de pregação. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho, que Jesus fez muitos milagres. Mas nós não podemos nos enganar que a multidão era chamada a sua atenção apenas por conta dos milagres. Nós podemos cair nesse erro. A impressão, por vezes, que temos é que as multidões se maravilhavam de Jesus por conta da multiplicação dos pães e peixes, da ressurreição de Lázaro e entre outros milagres que Jesus fez. É verdade, isso trazia para as multidões um maravilhamento gigantesco. De fato, ali havia alguém poderoso em ações. Contudo, nós vimos no texto que o que chama a atenção no primeiro momento também no ministério de Jesus são as suas palavras, o seu ensino, a sua pregação, ao ponto de as pessoas se maravilharem da sua doutrina. Porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. E num outro momento, no verso 38, o contexto ali é que Jesus ele tinha passado a tarde toda curando uma multidão de pessoas doentes. E ele acorda de madrugada, vai para um lugar solitário, ora a Deus, Pai. E quando os discípulos acham a Cristo, fala: Jesus, todos te procuram. Onde você estava, Cristo? E ele diz: o meu tempo aqui já deu. É necessário que eu vá para outros lugares, porque é necessário que eu pregue ali também, pois é para isso que eu vim. Interessante que aqui é o cumprimento daquela profecia de Deuteronômio 18, verso 15, onde Moisés está ali, nas campinas de Moabe, falando para a segunda geração que saíra do êxodo: olha, um dia virá um profeta maior do que eu, a ele vocês deverão ouvir. E aqui se cumpre isso. Aqui está aquele que é maior do que Moisés. Aquele que é um grande profeta, um pregador por excelência, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Dito essas coisas, a lição mais clara que nós tiramos disso é que a igreja não pode menosprezar o ministério da pregação e da palavra. É isso que deve mover a igreja, as atividades. Nós não podemos solapar o ministério da palavra por outras coisas que atraiam as multidões. Se pessoas não são transformadas, se não são trazidas pelo poder da palavra, há algum problema. Porque a palavra de Deus sempre atraiu os eleitos. Sempre foi um instrumento de mudança de vida. Devemos priorizar a palavra. Como disse certo puritano, a pregação autêntica do Evangelho é a carruagem onde o pregador transporta Cristo de um lugar para o outro. Olha que coisa bonita. Aonde você estiver, você pode levar Cristo para aquele lugar. Seja no trabalho, seja na faculdade, no lugar mais humilde, na área mais remota, pregando o genuíno Evangelho, você estará transportando o Filho de Deus para aquela região, mostrando suas maravilhas, o seu poder, a sua glória, trazendo transformação de vida. Nós precisamos resgatar a importância da pregação da palavra e dela jamais abrirmos mão. Veja, eu trouxe uma frase de John MacArthur do livro Não com Vergonha do Evangelho. É uma crítica que John MacArthur faz sobre a igreja moderna que abriu as portas para o mundanismo. Ele faz uma crítica muito acentuada e eu acredito que é totalmente válida no que eu me propus a falar com você nesta manhã. Vejamos,
A grande comissão não é um manifesto de marketing. O evangelismo não requer vendedores, e sim profetas. É a palavra de Deus e não qualquer sedução mundana que planta a semente que produz um novo nascimento. Nada ganharemos, senão o desprazer de Deus, se procurarmos remover o escândalo da cruz. Olha que palavras fortes, mas necessárias. A igreja não deve aprender a fazer um manifesto de marketing. Deus não quer vendedores que maqueiem o evangelho. Ele precisa de profetas que preguem a verdade. E que nós sejamos estes, a fim de que nós proclamemos as boas novas do Cordeiro para todas as pessoas que nos cercam, para a glória dele. Amém. Vamos orar? Deus, ajuda-nos, Deus, a pregar com todo o poder, debaixo do Espírito Santo, a fim de que pessoas sejam transformadas e que jamais negligenciemos tal obra que é pregar a tua palavra. Que tenhamos em alta conta o escândalo da cruz e que jamais negociemos esta verdade. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou a mais este final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, a fim de que nós alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Um grande abraço e até a próxima.